Bom dia, voltando aqui depois de algum tempo para poder trabalharmos esse livro maravilhoso de Dr. Djalma Pinho, O Poder da Mente. Construa em você a admirável inteligência de José, é o tema desse livro. Na introdução, o Dr. Djalma vai trazendo como o propósito dele foi desenhado. Ele começa falando sobre ele, né? E aí ele vai falando que Deus foi conduzindo tudo, o propósito estava nele, em mim. Mas Deus foi preparando a minha inteligência para que ele assumisse a direção e o controle das ações. Esta inteligência me conectou à sua vontade, ao seu espírito, e fez toda a diferença para que eu não saísse do caminho. E aí ele traz a reflexão de que um dia você vai descobrir a fortaleza que em você foi construída com as pedras que lhe atiraram. A história de José como centro. Então o Dr. Djalma vai trazer nesse livro destrinchar de quais são os tipos de inteligência, encaixa José nessas inteligências e fala um pouco sobre as múltiplas inteligências e destaca a inteligência espiritual, que é o foco do desenvolvimento do livro. Eu queria reforçar desse início que nenhuma das ideias, nenhuma das citações ou comentários, né, foram acrescidas. Deleta, começa a partir daqui, tá, Érica? Vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Voltando aqui pra gente falar sobre mais um livro assim extraordinário que eu li, pensei, eu preciso comentar, preciso compartilhar esse livro com as pessoas que me acompanham no clube de leitura, que é o livro O Poder da Mente, de Dr. Djalma Pinho. Construa em você a admirável inteligência de José, o que ele traz como subtítulo. Um livro extraordinário, todo baseado na história de José, que traz pra gente ações práticas que José teve para conseguir passar por aquela situação que nós já conhecemos, né? E como a inteligência espiritual foi importante para que ele conseguisse sair daquela situação. Eu queria iniciar ressaltando que todas as palavras e as ideias transcritas desses slides são de propriedade do autor, o Dr. Djalma Pinho, e só o que vai ser de minha posse vão ser os comentários ou as considerações que eu fizer durante o livro, mas que não é um livro meu. O Dr. Djalma Pinho tem obras maravilhosas, eu indico você a consumir os livros dele, a ler, a se desenvolver, a aprender, porque são muitos livros maravilhosos. E dessa vez a gente escolheu esse, O Poder da Mente. É um livro pequeno, tá vendo? Mas é um livro que tem muito conteúdo, um livro relativamente pequeno para algumas obras que a gente vê, mas de que você precisa ler, voltar. Vocês vão ver no decorrer do processo quantas informações estão em um livro com algumas poucas páginas, não são tantas páginas. Deixa eu só conferir para vocês quantas páginas. 107 páginas, diante de alguns livros que a gente, né, já trabalhou. E aí, na introdução, ele fala como Deus foi conduzindo tudo. O propósito estava em mim, mas Deus ele foi preparando a minha inteligência para que ele assumisse a direção e o controle das ações. Esta inteligência me conectou à sua vontade, ao seu espírito, e fez toda a diferença para que eu não saísse do caminho. Ele vem falar, nesse quesito, apontar para um conceito que ele traz, e que ele é especialista PhD, que é a questão da inteligência espiritual. Então, ele traz as múltiplas inteligências, como elas nasceram, e traz a inteligência espiritual como essencial para conectar todas essas outras inteligências, e como essa inteligência espiritual fez José conseguir passar por aquele processo, ser usado pelo Senhor, e como ele foi preparado durante todo o processo. Um dia você vai descobrir que a fortaleza que você tem foi construída com as pedras que lhe atiraram. Djalma Pinho. Ele segue citando a história de José como centro. E aí ele traz Gênesis 37 como referência, né? Que é quando José está no campo, seus irmãos jogam José na cisterna, e aí pensam em matá-lo, mas um dos seus irmãos dizem, não, porque a gente não vende ele. E aí estava passando a caravana, José é vendido, e o resto da história a gente já conhece. E aí ele inicia no capítulo 1 falando sobre as inteligências.
ele vem situando os tipos de inteligências. E ele começa falando o que é inteligência. Então, segundo o Dr. Djalma Pinho, a inteligência é a nossa capacidade cerebral de reconhecer e compreender fatos, verdades, princípios e simbolismos. Essa capacidade de discernimento e de interpretação do mundo constrói em nós o que é chamado de cosmovisão. Então, segundo ele, essa cosmovisão, essa visão de mundo que nós temos, ela vem a partir das verdades, dos fatos, dos princípios e dos simbolismos que nós vamos adquirindo, vamos discernindo durante a vida. O nosso processo cognitivo é determinado de forma direta ou indiretamente por essa inteligência. E essa manifestação cognitiva chamamos de personalidade. Lá na frente a gente vai ver um mapinha mental que ele construiu para facilitar esse entendimento. A inteligência também é a base da nossa sabedoria. Então é por ela que geramos estratégias para transpor desafios, decidir questões mais elaboradas e vencer as nossas batalhas. Então o professor, o doutor Djalma Pinho, traz para nós de que a sabedoria, ela tem como base a inteligência. Então é necessário primeiro adquirir uma inteligência, construir uma inteligência a partir do nosso cognitivo, da interpretação da vida, do que a gente tem, do que a gente vive, de quais são os princípios, os simbolismos, para que a partir daí a gente possa desenvolver a sabedoria. E fala também de que a nossa personalidade vai ser moldada, vai ser manifestada, né, que é a nossa manifestação cognitiva desses aprendizados, que é a personalidade a partir de tudo isso que a gente absorveu durante a vida. Então, para facilitar, ele traz no livro uma escala de sabedoria. Então, ele coloca no primeiro nível os dados, que se transformam em informações. Então, os dados é tudo que eu absorvo, tudo que eu tenho de concreto, que eu vou transformar em informações. Essas informações, em um segundo nível, vão se transformar em conhecimento, se eu aplico, se eu desenvolvo e se eu coloco em prática essas informações. E ele traz essa referência de que é preciso colocar em prática, executar, para que as informações se tornem conhecimento. E esse conhecimento vai se tornar inteligência. Então, a inteligência vai ser a soma do conhecimento que foi adquirido a partir das informações e dos dados que eu absorvi durante a minha vida. E só depois, no terceiro nível, é que a sabedoria vai ser construída. A partir de todo esse contexto de coisas que a gente aprendeu durante a vida, de que veio como informação, como criação, como princípios, se transformou em conhecimento quando a gente começou a executar, virou e começou a formar parte da nossa inteligência, e aí sim se transformou em sabedoria. O quociente de inteligências, QI, e as inteligências múltiplas. E aí ele vai trazer que em 1980 o psicólogo Howard Gardner, acho que é assim que pronuncia, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E aí ele traz algumas inteligências, que é a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, a inteligência físico-sinestésica, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência musical, natural e existencial. A inteligência emocional. Então, ele traz que estudos posteriores de Gardner demonstram a importância das emoções na nossa vida e como elas influenciam o nosso comportamento, nossas relações interpessoais e, consequentemente, o nosso sucesso é considerado uma habilidade-chave para o sucesso pessoal e profissional. Logo em seguida, ele vem abordar a inteligência espiritual. Se vocês observarem, esse estudo da inteligência emocional, ele é posterior das múltiplas inteligências, né? Gardner traz depois daquelas múltiplas inteligências a admissão da inteligência emocional como base para o desenvolvimento de todas as outras. E no início dos anos 2000, ele traz que a filósofa e física e psicóloga a doutora Dana Zohar conectou vários conhecimentos antigos e recentes e lançou um livro. E esse livro foi chamado QS, Inteligência Espiritual, tratando a capacidade humana de transcender o campo material da vida e viver em um nível de consciência mais elevado. Então, aí em 2000 surge um outro tipo de inteligência, que é a QS, a Inteligência Espiritual, que é por onde o Dr. Djalma Pinho transcorre todo o livro falando sobre essa referência na vida de José.
Em 2014, como resultado de um tema de uma tese de doutorado com um grande estudo sobre a QS, o próprio Dr. Djalma Pinho identificou um modelo que chamou de teoria das ideias angulares, no desenvolvimento da inteligência espiritual, decodificando a partir desse modelo o método utilizado por Jesus Cristo para desenvolver a inteligência espiritual dos seus discípulos e seguidores. Então, ele traz essa inteligência, essa conexão, como uma base usada por Jesus para desenvolver os seus discípulos e seguidores. Deixa eu voltar aqui. E aí ele traz uma citação que eu ressaltei aqui pra gente, que diz assim: o alinhamento da mente de Deus com a nossa abre um caminho para que possamos acessar os mistérios escondidos do Eterno e compreendermos melhor os seus desígnios, bem como as Sagradas Escrituras. Isso acontece ao desenvolvermos e exercitarmos as nossas faculdades mentais, que são essencialmente espirituais. A espiritualidade é o estado natural da nossa essência, segundo o Dr. Djalma Pinho, segundo a própria Bíblia, segundo tudo que o Senhor veio construindo no decorrer da sua palavra, falando sobre nós, o nosso relacionamento e conexão com Deus. No capítulo 2, ele traz a admirável inteligência. Então, ele traz como referência o nosso sistema nervoso central e a sua capacidade de receber, processar e gerenciar informações, que ao chegarem nele produzem respostas e as mensagens sobre as formas de reações emocionais, locomoção, memória, etc. Então, além desse funcionamento perfeito que ocorre em nosso cérebro, também temos uma capacidade de ouvir a voz de Deus e receber instruções. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, reconhecemos e recebemos essas instruções, o Dr. Djalma traz que o nosso sistema nervoso central ele já foi projetado pelo Senhor para possibilitar, viabilizar essa conexão. Você e eu temos essa capacidade porque fomos criados para isso. Então, quando o Senhor nos formou, Ele já gerou em nós, em nosso cérebro, esse lugar de conexão, onde Ele fala e nós escutamos, nós precisamos desenvolver a partir de todo aquele caminho que a gente entendeu, dos fatos, do conhecimento, do desenvolvimento da inteligência, até chegarmos, na sabedoria. Uma inteligência extraordinária. Então, ele traz agora, ele entra de fato na história de José e ele vai observar, ele nos chama para observar a análise de Faraó sobre a inteligência de José. Então, em Gênesis 41, 25 a 36, José interpreta os sonhos de Faraó. Então, José apresentou um mapa de gestão e o conceito de como gerir aquele problema. Um homem que acabou de sair da prisão estava aconselhando um imperador sobre como gerenciar o seu próprio império. E aí ele vem trazer para nós pensarmos que, nesse sentido, Faraó discerniu que essa inteligência não podia ser humana e que absorve informações terrenas, mas só podia vir de alguém maior que o inspirava. Então, José não apenas forneceu conceitos divinos, mas estratégias terrenas. Entende? Então, aí ele traz uma citação assim que chamou muita atenção. O Senhor não entregou a revelação para uma pessoa que não sabia o que fazer com ela. José tinha elementos culturais e informações adquiridas por experiência, trabalho e estudos que interessaram a Faraó. Ele tinha um conhecimento diferenciado, uma inteligência extraordinária e uma capacitação dada por Deus. Então, o Dr. Djalma vai trazer nesse discorrer de que foi necessário, aquilo que eu falo sempre e falei nos outros livros, foi necessário um depósito inicial de José, de conhecimento, de cultura, de locais por onde ele passou, que forjaram nele essa inteligência, essa operacionalização, porque veio a direção do Senhor, veio o caminho do Senhor que foi colocando ele nos lugares certos, mas que foram sendo usados a partir do que ele já carregava, o que ele trazia para ele. Porque todo momento ele vai falar disso durante o livro, em que José sai da casa dos pais como um menino, ele é vendido como um menino ainda com 17 anos, e ele vai sendo forjado enquanto homem, enquanto aprendizado no Egito. Então, ele vai sendo ensinado sobre agricultura, sobre gestão, pelos lugares por onde ele passa, ainda que como escravo. A gente vai ver lá mais pra frente que ele vai entrar um pouco mais nesse tema. Memória e inteligência.
E aí ele traz dois tipos de memórias. As memórias automaticamente registradas e as memórias seletivas. Na verdade, que é a memória da nossa percepção. A memória utiliza das duas memórias. Então, nós não guardamos na memória de forma isolada o que de fato acontece conosco, mas o que entendemos sobre determinado acontecimento. E ele vai trazer para nós que nós não guardamos episódios, mas a nossa interpretação sobre os fatos. As verdades que entendemos estão por trás dos fatos, os princípios que cremos sustentar essas verdades e o simbolismo que somos capazes de referenciar. Sendo assim, quando conseguimos intencionalmente gerenciar o nosso pensamento para filtrar essas informações, tudo na nossa vida começa a ser diferente. Então, o que é que, na prática, o Dr. Djalma está falando? Já está bem claro, né? Mas, assim, só para facilitar mesmo a nossa compreensão. Ele vem dizer que o que nós guardamos não é o que de fato é. Muitas vezes não são os fatos que são guardados, mas o como esses fatos nos fizeram nos sentir. E é isso, o nosso cérebro, na nossa mente, é registrado. E ele traz para nós o desafio que nós precisamos conseguir intencionalmente gerenciar o nosso pensamento para filtrar essas informações. Porque tudo na nossa vida começará a ser diferente. Quando a gente começa a ressignificar os fatos pelos quais a gente passa, os fatos que a gente é exposto durante a vida. E aí ele vai se basear em 3 princípios para falar sobre o decorrer do livro, que é sobre fatos, verdades, princípios e simbolismos. 3 episódios da vida de José e como possivelmente ele registrou os fatos, as verdades, os princípios e os simbolismos em sua maioria, para assim construir uma inteligência extraordinária. E aí ele vem trazer outra citação direta. Ele fala: o Senhor nos deu uma máquina poderosa chamada cérebro, um instrumento chamado mente. Quando aprendermos a melhor maneira de utilizá-los em favor do nosso propósito, nada poderá nos parar. E aí no capítulo 3 ele traz a ruptura familiar, que ele fala da túnica ao sonho, que está referenciado em Gênesis 37, de 1 a 5. Então José recebe a túnica de seu pai e tem 2 sonhos. E aí ele vai começar a falar os fatos, as verdades, os princípios e os simbolismos sobre cada fato desse. Então qual era o fato nesse episódio? José era um menino inexperiente com apenas 17 anos. Ele estava sempre contando sobre o mau comportamento dos irmãos ao seu pai. O fato de José ter ganhado uma túnica de Jacó foi uma clara declaração de preferência paterna. E aí o Dr. Djalma traz também que José teve um sonho e ao compartilhá-lo com sua família tornou-se alvo de inveja e ódio, porque foi com uma confissão de que ele mesmo se achava especial em relação aos seus irmãos. Por trás de todo fato, existem algumas verdades divinas e são estas que nos interessam sempre buscar. Vamos entender o que estava acontecendo naquela ocasião na vida de José. Quais são as verdades desse caso, desse fato? A túnica é uma verdade. Então, a túnica que José recebeu de seu pai representava a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra, em Gênesis 12, 3. O Dr. Djalma traz que Deus queria um líder para dar continuidade à promessa feita ao patriarca. Por isso, inspirou Jacó a preparar uma túnica para o seu filho mais novo, a fim de representar essa verdade. Ele diz isso porque logo em seguida Deus deu um sonho a José e confirmou o chamado à liderança, lá em Gênesis 37:5. Deus deu um sonho depois da túnica, como confirmação da liderança que ele teria sobre seus irmãos. A túnica representava o ofício sacerdotal, a liderança espiritual da família de Jacó, que estava sendo passada para José. Quando Deus tem sonhos e planos para nós, ele não tarda em nos revelar e nos sinalizar. Quanto antes soubermos para onde estamos indo, mais rápido entraremos no nosso propósito. Eu preciso repetir isso aqui. Quando Deus tem sonhos e planos para nós, ele não tarda em nos revelar e nos sinalizar.
Quanto antes nós soubermos para onde estamos indo, mais rápido entraremos no nosso propósito. Quem não sabe para onde vai, não sai do lugar, porque na verdade já chegou. Deus quis que José entendesse que ele era o seu escolhido e que havia chegado a hora de se movimentar. E aí vem o sonho, em Gênesis 37:5. Deus deu um sonho a José para lhe dizer: pode vestir a túnica que seu pai te deu, porque foi eu quem mandei fazê-la especialmente para você. Eu imagino como José ele ficou se sentindo diferente, né? Quando ele viu sendo privilegiado diante dos irmãos. O quando isso deve ter gerado nele insegurança em aceitar aquele presente, porque ele sabia o que ele enfrentaria dos irmãos, né? Como contrassenso mesmo, como resistência, porque ele conhecia os seus irmãos melhor, talvez, do que Jacó. Mas ele foi certificado pelo Senhor de que foi ele quem deu, através dos sonhos que Deus deu para ele. Porque Deus precisou confirmar o que ele já disse? Porque ambas as situações, segundo o Dr. Djalma, tanto a túnica quanto o sonho causaram muita inveja e conflitos na família de José. Mike Murdock, ele cita, né, que é um outro escritor que tem livros maravilhosos, o Dr. Mike Murdock, ele escreveu: quando você descobrir o seu propósito, descobrirá também o seu inimigo. Isso é muito real. O chamado de uma pessoa se distingue das outras em um determinado momento ou lugar. A inveja sempre vai existir. É nessa hora que Deus, em seu infinito amor, nos dará a confirmação da sua promessa. Se Deus te deu, tome posse. Este é o lugar onde você deve estar. Testemunho da Senhora. E aí ele vai trazer, o testemunho da Senhora. Ele vem trazer o testemunho de uma senhora que era funcionária, ela trabalhava na casa de um médico bem reconhecido, se eu não me engano, pessoas da alta sociedade com muitas condições financeiras. E ela era muito vulnerável. E essa família que ela era funcionária conseguiu uma bolsa de estudos para o seu filho, em uma escola muito reconhecida. E ela chegou para o Dr. Djalma e falou de que ela não deixaria o filho ir estudar nessa escola, porque ela já imaginava o quanto de preconceito e de perseguição o filho dela passaria. E aí ele vinha trazer para ela essa consciência de que se Deus oportunizou o filho dela de viver, de estudar e de desfrutar do melhor da educação através de uma bênção, de uma bolsa, ela não poderia impedir o desenvolvimento e a bênção de Deus sobre a vida do filho. E que o mesmo Deus daria graça a ele, inteligência emocional e espiritual, para lidar com as questões que viriam. E aí, princípios desse caso da túnica. O primeiro princípio na vida de José é o princípio da autoridade. A autoridade se é transferida e não autopromovida, segundo o Dr. Djalma. A justiça de Deus se cumpre na obediência. Ainda que a ordenança nos pareça estranha, obedecemos. Sujeitar-se em honra aos nossos pais é abrir as portas da nossa prosperidade. Honra e integridade. José, sobre aguardar o momento certo de receber a sua autoridade prometida. Aguarde, não insista, não se promova. Na hora certa, Deus dará a ordem e a sua túnica será feita. Forte, né? E aí, como simbolismo, ele traz o comentário Chaplin, que mostra que a tradução da palavra túnica no hebraico sugere uma peça especial, proveniente de um ofício sacerdotal, e que mostra que era uma roupa diferenciada. Então, nesse sentido, José percebeu que o seu pai confeccionou com suas próprias mãos para lhe dizer que ele seria o líder da sua família. Então, ficou claro naquele presente, ficou claro naquela comunicação a mensagem que o pai de José estava passando para ele, e isso causou nesses irmãos esse desconforto. Então, ele traz tremendo: Jacó não deixou ninguém mexer na túnica do seu filho. Ele mesmo fez questão de costurá-la, pois a considerava sagrada. Um convite a um olhar simbólico sobre essa parte da história de José em relação à sua própria vida. E aí ele traz uma profecia sobre nós. Ele diz assim: Deus, nesse exato momento, está costurando o seu destino com todo o cuidado e carinho que um pai pode ter.
Ele não delegou essa função para mais ninguém, mas fez questão de confeccionar o seu futuro em detalhes. No decorrer da sua jornada, pessoas serão levantadas para te ajudar, mas o seu destino já foi dado por Deus. Os homens vão colaborar com a sua missão, mas o seu chamado veio das mãos do próprio Senhor. Seus líderes te impulsionarão, mas é Deus quem te dá a direção. Amém. Capítulo 4. E ele vai falar sobre mudando de ambiente, mudando o ambiente. Da cisterna ao fake news. Está lá em Gênesis, de 37 a 18 a 28. E ele vai trazer os fatos dessa cisterna ao fake news. Esse momento da vida de José foi marcado por acontecimentos trágicos que poderiam levar qualquer pessoa ao padrão de mentalidade ansiosa, depressiva, mas não foi o que aconteceu com ele. Estudos sobre a relação entre traumas na infância e a presença desses comportamentos. Apesar de todos esses acontecimentos ruins, sabemos que José estava se movendo em direção ao seu destino. Mas o que chama a atenção é que não encontramos no texto nenhuma reclamação dele. Verdades. A atitude dos irmãos de José mostra que, na verdade, eles não queriam matar José, mas sim o seu sonho, porque ele representava uma ameaça à reputação deles, caso se concretizasse. A forma mais dura de percebermos a nossa mediocridade é através do crescimento do outro. Chorar com os que choram parece ser mais fácil do que lidar com o sucesso dos outros. A questão não é que apenas não queremos nos ver prosperar, mas é que elas não prosperam. E por não alcançarem os seus objetivos, fazem de tudo para desvalorizar o avanço do outro. O versículo que mais me chama a atenção, segundo o Dr. Djalma Pinho, nesse episódio é: veremos então o que será dos seus sonhos. É o que os irmãos de José, eles falam, né? Em Gênesis 37, 20. Quando eles jogam José na cisterna, eles falam: veremos então o que será dos seus sonhos. Então, eles deixam claro que o objetivo deles naquele momento é matar os sonhos de José. E aí, Dr. Mike Murdock, de novo, é citado como referência, e ele fala: seus amigos te fazem bem, mas são os seus inimigos que te promovem. Olha o desafio. Se é Deus quem está conduzindo a sua vida, prepare-se. Se for preciso usar até os inimigos para te fazer avançar, Ele o fará. Deus usou uma situação ruim para transferir Jacó de um ambiente estéril para um local de crescimento. Ele o tirou do meio de seus irmãos medíocres e o inseriu no Egito, que é considerado por muitos como o berço da civilização moderna. Foi um centro de poder e influência no mundo antigo, e suas realizações influenciaram a humanidade até os dias de hoje. E foi para esse centro de poder que Deus enviou José a fim de cumprir o propósito, fazê-lo governador. Quando estiver pensando em crescer, escolha andar com pessoas melhores que você, mais experientes, mais inteligentes, mais espirituais, porque com elas você terá o que aprender. Comporte-se como um bom aprendiz, respeite os protocolos, posicione-se e aguarde o tempo certo. Até para falar de si, existe a hora certa. O princípio. O princípio espiritual encontrado na vida de José nesse segundo capítulo é: Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece no decorrer da vida de José estava debaixo do controle de Deus. Enquanto alguns estão olhando e dizendo que não tem mais saída, Deus está agindo e dizendo: eu já preparei uma caravana para levar o meu filho e providenciei o escape. Deus trabalha nos limites. Simbolismo. Tiraram a minha túnica, mas não roubaram os meus sonhos. Precisamos ter em mente que estamos guardados em Deus para um plano maior, que está no coração do Pai. É disso que se trata o Salmo 91:1. O Salmo 91:1. Venderam-me como escravo, mas eu continuei livre. Não permita que as tribulações te façam parar.
Foi na prisão que o apóstolo Paulo produziu várias cartas para a igreja, tais como os Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Não deixe seu mundo exterior ditar o seu mundo interior. E aí ele vai dizer, o ambiente pode ser péssimo, mas você pode continuar sendo incrível e admirável, santo, puro e permanecer em Deus. Expulsaram-no da sua tenda, mas Deus o colocou em um palácio. No lugar onde suas mãos foram algemadas, a sua mente foi liberta. Porque no Egito ele crescia de modo que jamais seria possível se permanecesse morando no deserto com a sua família. Deixa eu ver aqui. Aprisionaram as minhas mãos, mas libertaram a minha mente. Ninguém é privado de tudo. Se nos tiram uma coisa, nos aprimoramos em outras. Apegue-se a essa verdade. Quando você anda com Deus, o mundo será modificado pelo propósito que Ele te deu, e não o inverso. O segundo episódio remete à estruturação da resiliência de José. Foi isso que construiu a disciplina e a consistência dele na caminhada. Vamos lá, capítulo 5, a exaltação. Da prisão ao palácio. Fatos. José foi vendido como escravo ao comandante da guarda de Faraó. José era fiel ao Senhor e fazia prosperar em tudo. A mulher de Potifar e a prisão. Quando a mulher de Potifar levanta o falso testemunho sobre José, né? E o Senhor fez prosperar mesmo na prisão. Nesse lugar ele recebeu o dom de interpretação de sonhos. Até aquele momento ele recebia sonhos e passou a interpretá-los, sendo uma bênção para os outros. E foi isso que levou à presença de Faraó, o ato de servir aos outros com o seu dom. Verdades. A primeira verdade é que Deus dá dons a homens a fim de que eles cumpram um propósito. O dom revela-se por causa do propósito. Se passam 12 anos até aquele jovem que chegou ao Egito e à presença de Faraó. As pessoas podem falar o quanto quiserem sobre você. Podem dizer diversos motivos na tentativa de manchar como você é visto pelos outros. Mas em vez de você gastar sua energia tentando salvar sua reputação, invista seu tempo na construção do seu caráter em Deus. Porque a reputação é temporária, mas o caráter é permanente. É muito importante você entender isso. José foi guardado o tempo inteiro por causa do seu caráter. Ele foi fiel e cumpriu o seu propósito. Por isso, Deus o exaltou e cumpriu as promessas dele sobre a vida dele. Um princípio. Há paz para quem deixa Deus governar. Perdoe aqueles que o machucaram. Acredite no que Deus pôs em você e confie em Deus. Seja grato pelo que tem. No cérebro, a prática da gratidão tem sido associada a mudanças em várias áreas. No córtex pré-frontal, planejamento, na amígdala, no caso, a prática da gratidão influencia no desenvolvimento do pensamento e planejamento, emoções e resposta ao medo, memória e aprendizado. Os benefícios diretos é a redução do estresse, ansiedade, melhoria da qualidade do sono, memória. Então, a ciência já fala sobre o exercício da gratidão, como isso desenvolve o nosso corpo e melhora as nossas funções cognitivas. Então, por um sonho, José foi perseguido, mas por um sonho ele foi exaltado. Por um sonho, ele descobriu o seu propósito, e por um sonho, ele cumpriu o seu propósito. Por uma túnica e uma distinção, ele foi odiado e invejado, mas por uma nova túnica, ele foi exaltado e distinguido entre os povos e nações. Até a sua própria família curvou-se diante dele. Portanto, não negligencie os sonhos de Deus tem colocado no seu coração, nem negue o seu chamado. No tempo certo, Deus te exaltará. Peça a Ele discernimento para interpretar esses sonhos e caminhe em integridade e fidelidade. Desse modo, o Senhor será honrado e te honrará. Fortalecimento da QS, que é do consciente espiritual, inteligência espiritual. Ele tem a consolidação da espiritualidade de José, nesse momento que contribuiu significativamente para a sua maturidade. Não há vida plena para quem não governa suas emoções. E quem não governa suas emoções sem maturidade espiritual, ou seja, uma QS elevada, você terá afinidade com a voz de dúvida. Quando as suas características forem semelhantes a Cristo, seu modelo será supremo. A palavra-chave, a espiritualidade de José é doação. E a ação profética é ajudar o propósito alheio. José descobriu que tudo o que passou foi porque Deus usaria para proteger o seu povo de uma desgraça que estava por vir.
Essa descoberta aconteceu no caminho de servir e de se doar de todo o coração, na estreia das suas habilidades. Assim os outros dons foram se revelando. Conclusão. Seja fiel à voz de Deus e busque uma mente alinhada à sua vontade. Assim, você verá portas se abrirem e chaves espirituais virarem em sua vida. O poder da inteligência espiritual está ao seu alcance. Basta permitir que Deus a desenvolva em você. E aí fica aqui a minha gratidão e a gratidão a você que se disponibilizou em ouvir e conhecer um pouco mais. Eu posso, se você deseja que eu compartilhe, né, o PDF com esse resumo, com esse slide de resumo do Dr. Djalma, é só você nos comentários colocar o seu e-mail e eu vou estar enviando para você. E aí você corta essa parte dos comentários, Érica, por favor. E eu queria te agradecer por ter permanecido comigo até aqui. Nos vemos no próximo livro. Muito obrigada.